Prezados amigos, é com muitas alegrias que recebi o convite dos senhores para proferir uma palestra, mesmo online, nesta universidade, para os alunos do curso de medicina, seguramente alguns professores também e outros médicos que me dão a honra da presença e agradeço a todos esta oportunidade que me foi concedida. Hoje, o nosso assunto, conforme estava programado, é o Código de Ética Médica, recentemente aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, através da Resolução 2217, do dia 27 de setembro de 2018. Portanto, é um código que está em vigor agora, já está em vigor, e é a pauta do atendimento dos profissionais de saúde da área médica e, portanto, é o documento básico que proporciona aos profissionais a atuação profissionalmente adequada, mas pautada por regulamentos e normas da própria legislação. Portanto, nós vamos ver algumas coisas também, não só a respeito da ética, mas também das responsabilidades civis e das responsabilidades penais dos profissionais. Interessante que responsabilidade civil e responsabilidade penal não vai apenas para os profissionais da saúde, mas a todos os profissionais liberais, né? Advogados, engenheiros, médicos, dentistas, todos que têm um código, todos que têm uma profissão regulamentada se submetem ao código de ética. E é sobre isso que nós vamos comentar neste dia. Portanto, vamos dar início, porque é um pouco extenso, mas de qualquer forma vou tentar sintetizar um código de tanto conteúdo como é o atual Código de Ética. Primeiramente, um breve relato sobre o juramento de Hipócrates. Hipócrates, como sabemos, não é? Em todas as faculdades de medicina, anualmente, nas formaturas, esse código é sempre relembrado. Mas o autor dele, que há 2.600 anos escreveu, até hoje ele é vigorante, até hoje ele é utilizado pelo nosso Conselho Federal de Medicina para incluir em suas páginas ensinamentos de Hipócrates. Ele é considerado o pai da medicina, como todos sabemos também. E foi adotado este código, este juramento, foi adotado inicialmente em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, na Suíça, em Genebra. Posteriormente, teve alterações em Veneza, na Itália. A última foi em 2017, em Chicago, nos Estados Unidos. Importante também lembrar que hoje, dia 18 de outubro, é uma data marcante na profissão dos médicos, porque é dia de São Lucas. São Lucas, o evangelista. E São Lucas foi tornado o patrono dos profissionais da saúde. Ele era médico também. Portanto, é um dia importante para cumprimentá-los nesta oportunidade. Desejar a todos sucesso e que sejam felizes no exercício da nobre função e profissão de médicos. Em nossa palestra de hoje, vamos, então, buscar a base de sustentação do Código de Ética. A base de sustentação, ou seja, os pilares que suportam todo um vivenciar da medicina.
Pelo atencioso exame que eu fiz, aliás, era natural que fizesse, desculpem, era natural que fizesse, eu fui buscar as palavras registradas pelo excelentíssimo senhor presidente do Conselho Federal de Medicina, que é o doutor Carlos Vital Tavares Correia Lima. Ele, em 7 considerandos, aprovou o atual código, deixando ao elevado critério do egrégio Conselho Federal de Medicina, quando necessário, a expedição de resoluções ou instruções complementares ao código, facilitando a sua aplicação. Nos lembramos também que este código, tanto quanto a própria Constituição Federal, vez por outra, recebe uma PEC, um projeto de emenda constitucional. O nosso Código de Ética Médica também, ele está sujeito às mudanças eventuais na sociedade, na própria ciência médica, e o código vai se ajustando na medida das necessidades. E pelas palavras do senhor presidente do Conselho Federal, já está delegada a competência para as mudanças quando houver necessidade. E desta forma, em seu preâmbulo, o código traz o seguinte: as normas que devem ser seguidas pelos profissionais de saúde no exercício da profissão, inclusive nas atividades relativas ao ensino, pesquisa e administração de serviços. Serviços de saúde, bem como em quaisquer outras que utilizem o conhecimento advindo do estudo da medicina. Logo no inciso 5, diz que a fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas neste código é a atribuição do Conselho de Medicina, das comissões de ética e dos médicos em geral. Essas comissões de ética funcionam, como é sabido também, nos conselhos regionais de medicina. Essas comissões são formadas por profissionais médicos e eles é que atendem eventuais reclamações chegadas ao Conselho de Ética Profissional. O código é composto por 26 princípios fundamentais do exercício da medicina. Ele possui 11 normas disseológicas, 117 normas deontológicas e 4 disposições gerais. Vejo que o código é bastante extenso e expositivo e explicativo também. A transgressão das normas deontológicas sujeitará os infratores às penas disciplinares previstas em lei. A disseologia, como está previsto neste preâmbulo, é a teoria que fundamenta os direitos profissionais do médico que estão regulamentados num código. A deontologia é um conjunto de regras de natureza ética em caráter permanente. O médico deve observar em que se deve inspirar, que faz parte da filosofia moral contemporânea, a crença do dever e da obrigação, norteando o que realmente deve ser feito. A influência do juramento vocês vão encontrar na segunda parte, neste caderno que vocês, muitos receberam, provavelmente receberam. Quando começa o segundo parágrafo, está lá a influência do juramento na confecção do Código de Ética. A elaboração deste código, que já é um ajuste feito desde 1948, quando foi feito pela primeira vez em Genebra, na Suíça. No capítulo 1, traz os fundamentos, os princípios fundamentais. Ao médico cabe zelar
e trabalhar pelo perfeito desempenho da sua profissão, bem como o prestígio conceito. É preceituado ao médico zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético e médico. Já no capítulo 3, onde vem as responsabilidades profissionais e também as vedações. Causar dano ao paciente por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. A responsabilidade do médico é sempre pessoal e não pode ser presumida. Como se pode imaginar, ela tem que ser provada. Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente. Artigo 15. Descumprir legislação específica nos casos de transplante de órgãos ou de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética. No caso de procriação medicamente assistida, a fertilização não deve conduzir sistematicamente à ocorrência de embriões supranumerários. O médico não deve realizar a procriação medicamento assistida com nenhum dos seguintes objetivos. Vamos ver quais seriam esses objetivos dessas proibições. Criar seres humanos geneticamente modificados, criar embriões para investigação, criar embriões com finalidade de escolha de sexo, eugenia, ou para originar híbridos ou quimeras. Praticar procedimentos de procriação medicamento assistida sem que os participantes estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos sobre o método. Na relação com o paciente e com os familiares, é o capítulo 5. Aqui trata também de algumas vedações ao profissional. Artigo 38 é desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Agora aqui traz um parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente, ou, na sua impossibilidade, a do seu representante legal. No capítulo 9, trata do sigilo profissional e das vedações. No capítulo 10, documentos médicos. No capítulo 11, auditoria e perícias. E no capítulo 12, vedações, no caso de ensino e pesquisa. Só que neste capítulo 12, ensino e pesquisa, traz uma vedação que eu vou me permitir ler para os senhores, que é a seguinte: deixar de utilizar a terapêutica correta quando seu uso estiver liberado no país. E o parágrafo único, vocês vão perceber que está sendo muito debatido atualmente pela ciência médica brasileira e até internacional, no caso do Covid, da pandemia. A utilização de terapêutica experimental é permitida quando aceita pelos órgãos competentes e com o consentimento do paciente ou do seu representante legal, adequadamente esclarecidos da situação
e das possíveis consequências. Vejam bem, este parágrafo único do artigo 102, ele abre esta oportunidade do atendimento de terapêutica experimental, desde que autorizado por órgãos oficiais, mas precisa que haja também o consentimento do paciente. Portanto, nós estamos assistindo há 2 anos, praticamente, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, estamos assistindo aí uma demanda, discussões intermináveis no campo político, no campo da ciência, e os profissionais da saúde que enfrentam o problema cara a cara, vamos chamar assim, é que se submetem a esta imposição. Se é autorizado, o experimental pode ser usado, mas há que haver, por parte do paciente, a concordância ou do seu representante legal, adequadamente esclarecidos da situação e das possíveis consequências, porque o que é experimental ainda não está cientificamente comprovado. No capítulo 13, traz da publicidade médica algumas vedações, e no capítulo 14, disposições gerais e as vedações também. Este é, em síntese, o que o Código traz nas situações do juramento de Hipócrates e que trouxe para o seu bojo, aproveitando os ensinamentos de Hipócrates, as orientações hipocráticas e que o Código praticamente transcreve em razão de que é tudo contemporâneo, embora a distância que existe seja de 2.600 anos. Imagine os senhores que é atual. O que dizia Hipócrates praticamente ocorre até nos dias de hoje. Vamos ver um pouco sobre a responsabilidade civil médica. No tocante à responsabilidade civil médica e também a responsabilidade criminal dos profissionais de saúde, nós temos algumas observações a colocar nesta oportunidade, que é mais ou menos de alguns já de conhecimento, mas de alunos ainda às vezes não chegou a oportunidade de vivenciar. Vamos lá. A responsabilidade do médico é de natureza subjetiva, fazer com que a culpa do profissional precise ser provada por aquele que alega ter sofrido dano. Veja bem, a profissão médica, como a minha também, é a profissão de meios. Nós temos os meios para atingir um objetivo. Por isso que se fala que a responsabilidade é de natureza subjetiva. Nós lutamos para encontrar um resultado positivo em favor do paciente. Os nossos meios são os livros, são os ensinamentos, são a cultura geral que o profissional possua. Ele atinge resultados. Agora, eventuais reclamações por parte do paciente ou do seu representante legal, na área civil, é importante que haja a chamada prova. Prova do dano. Mas também não é só o Código Civil que está atuando na fiscalização das nossas profissões, tanto de advogados como de médicos, de engenheiros e tudo mais. Desde 1990, nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Este código traz para os profissionais liberais a condição de prestador de serviço. E como prestador de serviço, é mais uma lei federal fiscalizando
a atuação do profissional liberal. Então, nós temos dois sistemas, o Código Civil e temos o Código de Defesa do Consumidor. Esses dois códigos balizam e regulamentam a responsabilidade do médico. Pelo Código do Consumidor, o médico é o prestador de serviço ao paciente. O consumidor é a parte vulnerável no mercado de consumo. O Código Civil, os serviços médicos são particularizados como um dever de tutela do melhor interesse do paciente. Dever de tutela do melhor interesse do paciente. Ao médico é imposto o Código de Ética Médica e o chamado dever de conduta. Sobre o Código de Ética Médica, já falamos agora há pouco. E o dever de conduta está expresso dentro do próprio Código. Em face desse dever de conduta, ao médico a obrigação de informar ao paciente acerca da patologia do procedimento ou dos procedimentos existentes e tipo de tratamento recomendável para aquele caso, além de quais riscos isso acarretará responsabilidades. Essas informações prestadas pelo médico se inserem no documento Termo de Consentimento Informado. Esse termo de consentimento informado pode ser novidade para alguns profissionais, mas é, na verdade, um contratinho, um contrato, onde aquilo que o médico diz é registrado, o que o paciente pode argumentar também é registrado, os dois assinam embaixo. É um termo de consentimento informado. Qual o objetivo desse chamado, vamos chamar contrato? É exatamente uma eventual reclamação posterior, aonde o cliente diga que nada daquilo havia sido informado, ou justifica de outra forma, não é? Não, eu não fui informado, não sabia, não conhecia, parará, parará, e não explica direito. Ao médico, seria, na verdade, um documento de defesa. Vale a pena pensar sobre isso. Embora não seja comum nos gabinetes de consulta, não seja comum, mas sempre é bom, dependendo do problema, ser pensado nesse modelo de contratinho, para que não haja posteriormente dúvidas. A resistência na sua utilização, muito embora seja uma medida preventiva importante, evitar eventuais processos de reparação de danos. Uma contratação escrita favorece, ou não, tanto o profissional como o paciente, uma vez que nela se encontram os deveres e os direitos das partes. Violação dos deveres podem gerar os seguintes danos: casos de erro médico, danos materiais com prejuízos financeiros, danos morais por prejuízos à honra e ao bom nome, e danos estéticos. No caso de cirurgia plástica, neste caso, cirurgia plástica, já não é através de meios, o médico procede para obter resultados. Então, ele trabalha já oferecendo ao paciente um resultado. Portanto, diferentemente do que o Código Civil diz, para os casos de clínica, atendimento profissional, vai depender de provas. Mas no caso de cirurgia plástica, onde é promovida a informação dos resultados, antecipa-se o resultado ao paciente, é evidente que a responsabilidade é maior, uma vez que pode aparecer aí o chamado dolo. Dolo é intenção, infelizmente, pode acontecer. E há muitos casos desse, a televisão não nega, vez por outra, uma notícia até sempre espalhafatosa, né? Contra o profissional sobre erro médico nos casos de cirurgias plásticas.
No caso da cirurgia plástica, a obrigação do médico é de resultado. Cabe ao profissional provar que não houve sua culpa ou seu dolo. Vejam bem que aí já a coisa fica um pouco mais complicada, porque cabe a ele, médico, provar que não houve culpa, negligência, imprudência ou imperícia, e não houve também a intenção. Isso é questão realmente grave. Atos ilícitos praticados por profissionais liberais. É o artigo 186 do Código Civil. Profissionais liberais, no qual nos incluímos, eu e os senhores. Negligência, desatenção, descuido, falta de prevenção na execução do ato dever. A negligência mostra a culpa do agente. A imprudência é a imprevidência acerca do mal. É mais que falta de atenção, a chamada imprudência. E a imperícia só se faz sem o conhecimento da arte ou técnica com o qual deveria evitar o mal. Nós temos aí como exemplo clássico fora da medicina os acidentes de veículos, né? Acidente de carro, o indivíduo que dirige sem a carta, sem habilitação, ou ele se tornou negligente nessa parte, ele se tornou também imprudente de sair com um veículo com os pneus calvos, né? Os pneus gastos. E também a imperícia, porque não sendo habilitado, ele se aproveita da liberdade do trânsito e atravessa o sinal vermelho, né? Isso aí realmente são atos clássicos de imperícia, imprudência e negligência. Pode acontecer num único fato, a prática desses três itens aí. Ato culposo. Interessante que o ato culposo é quando o agente que deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, independe de prova, ele vai ter que realmente é, demonstrar que houve prova. O culposo é aquele que não tem culpa, é aquele que pratica o ato sem culpa. Mas cabe a quem? Na esfera civil, cabe ao ofendido, né? Pelo ato culposo. Diferentemente do ato doloso, é quando o profissional assume os riscos daquele ato. A responsabilidade civil e penal são decididas na justiça da primeira instância, nas comarcas, nas nossas cidades. Depois de uma sentença, cabe recursos, aí sobe para os tribunais, aonde já não é um juiz, mas sim três desembargadores que vão apreciar o mesmo problema e vão julgar. Existe também jurisprudência que, para determinados casos, já existe decisões conhecidas e são repetidas, né? Nós temos ainda o problema da responsabilidade ética moral. Essa responsabilidade ética profissional, como moral, é de responsabilidade, é de competência dos conselhos de medicina. É o que eu acabei de dizer também, que nos conselhos regionais de medicina, o chamado CREMESP, né, no estado de São Paulo e outros estados, a competência dos conselhos de medicina e o processo ético profissional se divide em etapas bem definidas. O acolhimento da denúncia, a sindicância, o expediente, a denúncia, o processo disciplinar e, finalmente, o julgamento. Se o médico é considerado culpado, fica sujeito às seguintes penas: advertência sigilosa em aviso reservado, censura sigilosa também em aviso reservado, censura pública, que é publicado no órgão oficial
Diário do Estado, né? Diário Oficial do Estado, ou o próprio Diário da Medicina, onde consta a punição aplicada, e a suspensão do exercício, aliás, a suspensão do exercício profissional por até 30 dias, e a última é a mais grave, é a cassação do exercício profissional. Há de referendo do Conselho Federal de Medicina. O que seria isso? No processo ético profissional, as quatro primeiras etapas foram supridas, e mais o caso era realmente grave, como já existem diversos casos graves de cassação de mandato, em diversos também conselhos regionais. A sentença dada pelo Conselho Regional não depende de submeter-se ao Conselho Federal. É a de referendo, ou seja, dada a sentença de cassação, se houver recurso, seria na esfera civil, nos tribunais, aonde o indivíduo se sentir realmente prejudicado. Mas perante o Conselho Federal de Medicina, as comissões de ética são competentes para chegar, inclusive, a essa decisão, decisão muito desgastante da cassação de um CRM, por exemplo. Então, isso aí é um negócio muito perigoso. Temos também a parte final da nossa palestra de hoje, é a responsabilidade criminal médica. O Código Penal, o Código Penal e o Código de Processo Penal, ambos são volumosos. Para falar sobre crimes praticados por profissionais liberais, nós teríamos que ter uma palestra à parte, dada a grandiosidade de fatos que ocorrem na esfera penal dos profissionais liberais. Mas vamos ver aqui alguns exemplos na área médica. Omissão de notificação em casos de pacientes listados como notificação compulsória. Ainda nos valendo da pandemia, né? Ao profissional que atende no seu plantão, ou atende no hospital, ou atende em seu consultório, alguém portador de sintomas de estar com o Covid-19, é obrigatória a comunicação ao órgão de saúde, não só para estatística, mas como também para as providências. Outra falha, infelizmente, que ocorre muito, isso é problema criminal, é o atestado falso. Não comporta modalidade culposa, existe o dolo. Nenhum profissional assina um atestado falso sem saber. Portanto, mas eu soube que no tal hospital houve desvios de atestados, sumiram, não se sabe quem consumiu aqueles atestados. Alguém fabricou um carimbo e rabiscou o nome de um doutor. Só que é falso. Ou seja, se isso realmente acontece e o atestado é falso, comprovadamente falso, e o médico contesta a assinatura dele, contesta aquele caso, por exemplo, né? Geralmente é muito usado no caso de drogas. Muita gente se utiliza desses atestados falsos para aquisição de drogas em farmácias, drogarias, e falsificam o documento médico. É evidente que cabe ao médico, ele será, evidentemente, chamado à delegacia de polícia, mas deverá, então, comprovar que realmente não houve por parte dele o dolo na expedição de tal documento. Dever de comunicação de crime em exames de pacientes tidos como vítimas. Também não é difícil acontecer nos plantões, nos consultórios ou ambulatórios, hospitais, a chegada de vítimas de crimes
arma branca, revólver, briga entre vizinhos e que alguém é espancado, é evidente que tudo isso aí revela a existência de um possível crime. Então, é responsabilidade do médico que atende casos dessa forma, desse estado, comunicar à delegacia de polícia imediatamente. Omissão de socorro, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Omissão de socorro também é uma coisa muito. Não é difícil também de acontecer na literatura criminal, né? A omissão de socorro, por uma razão ou outra, às vezes o profissional não presta esse socorro, é denunciado e, consequentemente, é processado. Exercício ilegal da medicina, sem o credenciamento legal ou exercendo além dos limites. Vamos imaginar, temos visto, não é? Não precisamos nem imaginar, temos visto na literatura de jornais e revistas o caso de pessoas que se apresentam como médicos, né? E, infelizmente, são até contratados em alguns hospitais. A própria direção de um determinado hospital vai descobrir que o sujeito não é médico e depois de algum tempo, infelizmente, né? Isso aí é uma negligência, isso aí é uma omissão de verificar as credenciais do profissional. Mas tem acontecido, acho que os senhores mesmo sabem da existência de fatos análogos. Compra e venda de órgãos para transplante também ocorre na literatura médica e na literatura criminal. Homicídio culposo nos casos de imprudência, negligência e imperícia pelo médico ou seu auxiliar. Vejam bem que na área da criminalidade, o médico está sujeito também à existência de denúncias no caso de imprudência, negligência e imperícia. Além do fato praticado, ainda pode surgir a reclamação de uma negligência, por exemplo. E concluindo, então, nosso falar de hoje, nós temos que lembrar que a responsabilidade criminal é exercitada pela sociedade. O Ministério Público, os promotores de justiça, como representantes e fiscais da lei, eles que são os titulares do direito de denunciar. Então, todos os casos que tramitam em delegacias de polícia, sejam cíveis ou sejam criminais, eles passam pelo crivo do Ministério Público. E o Ministério Público, se entender que houve crime, denuncia ao juiz, que aplica a sentença. No caso, por exemplo, dos casos cíveis, cabe uma indenização, por exemplo, cabe ao interessado ser processado por danos materiais. A responsabilidade civil é do particular e tendente à reparação de danos. Na criminal, o Ministério Público, por seus procuradores de justiça, e na esfera civil, cabe ao ofendido, né? Cabe ao particular o interesse em reparação de danos. Aí faz-se a conta, faz-se a perícia, vê se é isso mesmo, e se houver valores a serem pagos, como condenação, isso aí será objeto de sentença possível. A responsabilidade ética é do profissional, subordinado ao Conselho de Ética e comissões de ética profissional. Portanto, na área administrativa, tem os conselhos de ética profissional, que funcionam nos CREMESPs e outros conselhos regionais de medicina, e também cabe a apuração de eventuais danos. Meus amigos, encerrando minhas palavras, deixo para vocês
um dos principais preceitos cristãos esculpidos na chamada regra áurea. É o mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Eu agradeço muito as atenções, apresento o meu muito obrigado e até uma outra oportunidade, se houver interesse, eu estaria à disposição dos senhores. As perguntas poderão ser feitas por escrito. Eu vou passar o meu e-mail e vocês poderão fazê-la por escrito. É rock, tudo minúsculo, rockrpcarvalho@gmail.com. No caderno aí que vocês receberam, consta o meu endereço, meu e-mail, meu telefone. Portanto, essas perguntas eu terei o máximo prazer em responder. Hoje, percebo que nós temos já 45 minutos de andamento, não é? É um tempo bastante longo. Portanto, essas perguntas que os senhores quiserem fazer, eu terei o máximo prazer em responder. E, tanto é que estou deixando à disposição meu endereço eletrônico. Esta palestra também, caso seja de interesse ou de alguém que tenha eventualmente perdido o começo, ou precisar sair antes, ou precisando sair antes, ela estará gravada no YouTube. Acessando o meu nome no YouTube, os senhores poderão encontrar essa mesma palestra. Portanto, agradeço mais uma vez as atenções, agradeço a diretoria da Uninove, agradeço aos professores que motivam essas palestras aos seus alunos, agradeço aos alunos que se interessaram bastante pelo número de participantes, que se interessaram bastante em ouvir algo que não é do comum no currículo das universidades e faculdades, é um assunto de direito, não é? E que os advogados têm praticamente uma obrigação profissional de levar ao conhecimento da sociedade, especialmente de alunos dos cursos de medicina, de odontologia, de engenharia, onde quer que o direito cabe sempre em qualquer profissão. Portanto, mais uma vez, um obrigado a todos e até uma nova oportunidade. Até mais.